Olá pessoal, vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos enunciados 12.396 da FPPC, mas antes eu gostaria um pouco de relembrar alguns artigos já vistos em sala, os artigos 523, 536, 771, que dizem que no caso de não adimplência voluntária pelo executado, poderia o juiz de ofício ou requerimento do exequente determinar as medidas necessárias para satisfazer o crédito. E no mesmo sentido a gente tem o artigo 139, inciso 4, que diz que cabe ao juiz dirigir o processo determinando as medidas necessárias justamente para assegurar o cumprimento judicial. E, nesses termos, a gente tem as medidas típicas previstas expressamente no Código de Processo Civil, e, como exemplo, a gente tem a multa, a penhora, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplência, e também as medidas atípicas, como, por exemplo, a suspensão de carteira nacional de habilitação, de passaporte, de proibição de participar de concurso público ou licitação, entre outras medidas atípicas possíveis. Isso faria com que o executado se sentisse pressionado, justamente para assegurar esse pagamento da dívida. Então, o novo Código de Processo Civil, ele inova conceder ao magistrado essa possibilidade genérica, justamente porque não existe o limite expresso com relação ao juiz, para determinar essas medidas atípicas. E a doutrina diverge a respeito dessas medidas atípicas, justamente porque poderia infringir alguns direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e também se seriam ou não subsidiárias às medidas típicas. Existe posicionamento daqueles favoráveis às medidas atípicas e dois argumentos principais. O primeiro deles, talvez o principal, seria de que as medidas típicas muitas vezes não exercem uma coerção efetiva no executado. E o outro também seria de que muitas vezes o executado ele dificulta ter seu patrimônio atingido pela execução. Consegue camuflar o seu patrimônio, seja colocando em nome de terceiros, e entre outros exemplos possíveis. E o outro posicionamento seria no caso de que essas medidas atípicas, por ser genéricas demais, se possibilitaria o juiz determinar e diversas medidas atípicas, às vezes violando a Constituição. Então, por exemplo, a questão de suspensão do CNH, do passaporte violaria o direito de ir e vir do executado, a proibição de participar de concurso público e licitação violaria uma série de artigos, justamente porque a Constituição Federal garante um amplo acesso se preenchidos os requisitos. Então, estaria violando o artigo 1º, o artigo 5º, o artigo 37, 173, 175. E a gente tem agora os enunciados 12 e 396, que falam justamente sobre esse assunto. Eles dizem que essas medidas atípicas são cabíveis em qualquer obrigação de cumprimento, de execução, seja cumprimento de sentença ou de um título extrajudicial. Se observado o contraditório, previsto no artigo 9º, o juiz deveria fundamentar a decisão, com base no artigo 489, e também atender os princípios do artigo 8º, como a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência. E aí a gente tem a questão, por exemplo, do juiz que manda cortar o juiz executado, ou que suspende a carteira nacional de habilitação daquele que trabalha, que utiliza ela, por exemplo, taxista, um caminhoneiro, e parece que foge um pouco dessa razoabilidade, justamente porque estaria usando a carteira para sua subsistência. E também a questão principal aí seria a questão dessa aplicabilidade das medidas atípicas serem subsidiárias ou não. O Alexandre Câmara e o Tribunal de Justiça de São Paulo tem entendimento de que sim, são subsidiárias às medidas atípicas. Mas o entendimento do grupo não se faz nesse sentido. Justamente pelo posicionamento daqueles que defendem as medidas atípicas, quando você vê que muitas das medidas típicas não são efetivas, não conseguem exercer uma coerção no executado. Então a gente tem, por exemplo, a aplicação de multa para o banco, que muitas vezes ela não é eficaz. Ele prefere pagar a multa a pagar o executado, justamente porque ele poderia fazer um empréstimo desse dinheiro e conseguir juros muito mais altos. Olá pessoal, nós iremos agora analisar o enunciado 192 do FPPC, que possui a seguinte redação: alienação por iniciativa particular realizada por corretor ou leiloeiro não credenciado perante o órgão judiciário não invalida o negócio jurídico, salvo se o executado comprovar prejuízo. Bom, primeiramente importa salientar que este enunciado faz referência direta ao artigo 880 do Código de Processo Civil de 2015,
que dispõe acerca da hipótese da não realização da adjudicação, isto é, o ato judicial que tem por intuito a transmissão da propriedade de um bem, sendo muito próximo à natureza da própria alienação. O que é o caso, por exemplo, da transmissão de bens penhorados como meio de pagamento ao credor, num dado processo de execução. O referido dispositivo expressa que é facultado ao exequente realizar o requerimento da alienação por sua conta, ou então por meio de corretor ou leiloeiro público devidamente credenciado perante o Poder Judiciário. Em relação a tal credenciamento, o professor Fred Dier explica que o ato é disciplinado pelos próprios tribunais, exigindo-se, na maior parte dos editais, a experiência mínima de 3 anos de atuação na área. Já em relação à alienação de bens imóveis, a intermediação deve ser promovida por um corretor de imóveis registrado em sua autarquia de classe. Ambos, vale ressaltar, passam a ter status de auxiliar eventual da Justiça, conforme explica o jurista Cássio Bueno. Contudo, apesar de existirem exigências para tal credenciamento, não se deve considerar como requisito, conforme o disposto pelo enunciado, que o corretor ou leiloeiro sejam credenciados no que se refere à realização de alienação por iniciativa particular. Assim, não constando profissionais desse ramo credenciados no cadastro de um tribunal, faculta-se ao exequente o direito de escolha de outro responsável para a realização das atividades. Isso não ocorre, por exemplo, quando da escolha de perito a partir da inexistência de peritos cadastrados, posto que tal responsabilidade é do próprio órgão julgador. Todavia, o negócio jurídico pode ser invalidado. Basta o executado comprovar que a escolha do exequente levou ao seu prejuízo, isto é, caso o profissional escolhido der causa a situações de imparcialidades, incongruências ou até mesmo irregularidades. Assim, fazendo um apanhado geral, nós podemos concluir que o enunciado proporciona maior segurança ao processo de alienação como um todo, uma vez que oferece alternativas ao exequente para efetivar suas pretensões sem, contudo, retirar a segurança jurídica que é devida à pessoa do executado. Cuida-se da análise do enunciado 105 do Conselho da Justiça Federal, na primeira jornada do Direito Processual Civil. O tema do enunciado gera polêmicas entre os estudiosos do processo civil e do processo de execução. Nós sabemos que a impenhorabilidade ela é uma exceção no processo de execução. Na verdade, a regra é a penhorabilidade. A impenhorabilidade ela é matéria de defesa, deve ser alegada pelo executado. Em regra, sempre a execução deve respeitar o princípio da realidade, ou seja, o devedor ele tem que responder com seus bens presentes ou futuros. Existem, todavia, restrições estabelecidas em lei. Elas estão presentes no ar. É só a gente perceber o que está escrito no artigo 789 do CPC. Essas restrições elas também estão consagradas no artigo 833 do mesmo diploma legal, não obstante estarem presentes em leis tais como a 8.009 de 90, que trata da impenhorabilidade do bem imóvel de moradia. No que diz respeito à impenhorabilidade, existe uma relativização, e ela está prevista no parágrafo 2º do referido artigo 833. O rendimento, nós podemos concluir, ele é impenhorável, salvo as duas exceções, ou seja, se o rendimento for maior do que 50 salários mínimos, ou se o crédito do credor for de verba alimentar. Nesse sentido, tem-se entendido que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. É o que dispõe a súmula vinculante 47 do STF. Nós temos até mesmo julgados bloqueando, penhorando o salário por não pagamento de honorários advocatícios. A permissão dada pelo Código na relativização da impenhorabilidade, combinada com a súmula 47 do Supremo, faz surgir um problema, e eu vou explicar. Digamos que o seu cliente, credor, ele ganha, mas não leve. Você, advogado, por outro lado, no processo de execução, vai receber os seus 10% de honorários advocatícios e o seu cliente, credor, não.
E aí nós criticamos o Instituto, porque, na verdade, o subsidiário vai estar recebendo primeiro do que o principal. Em respeito ao princípio do máximo interesse do credor, também conhecido como princípio do resultado, nós entendemos que essa norma ela inverte os objetivos da execução, pelo menos em partes. Ademais, inclinados à boa doutrina do professor Fred J. Júnior, nós nos valemos da sua advertência quando o professor Baiano diz: se o fundamento da impenhorabilidade é a natureza alimentar da remuneração, diante de um crédito de natureza alimentar, a rescisão há realmente de sobrar. Atente-se, porém, que é preciso observar o comando do parágrafo 3º do artigo 529 do CPC, que diz: sem prejuízo do pagamento dos alimentos vencidos, o débito objeto da execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput desse artigo, contando que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos. Olá, o enunciado que o nosso grupo agora vai tratar é o 599 da CJF, que trata da possibilidade ou impossibilidade do emprego de prisão civil em regime fechado para coagir os avós a adimplir com seu dever de pensão alimentícia com seus netos. O ordenamento jurídico diz que os pais têm a função primordial de cumprir com esse dever de pensão alimentícia e quando por alguma razão eles não conseguem, não têm recursos para tal, quem deve substituí-los é o ascendente em grau imediato, que seriam os avós. A medida que o CPC recomenda ou demanda que seja empregado para a coação dos avós é a prisão em regime fechado. A grande problemática que se põe é como ponderar isso em relação à proteção diferenciada que tanto os idosos quanto as crianças merecem e têm pelo nosso ordenamento. A Constituição diz que deve-se proteger a dignidade e defender a dignidade dos idosos, tanto o Estado quanto a sociedade deve defender isso. O Estatuto do Idoso também diz que deve defendê-los de situações vexatórias, aterrorizantes, desumanas contra eles. Sabe-se que a prisão em regime fechado causa sérios danos irreparáveis, tanto psicofísicos quanto morais, que por sua vez também agravam os danos psicofísicos. As medidas possíveis que poderiam ser aplicadas sem ser essa prisão em regime fechado, como o enunciado propõe que sejam feitas, seriam, por exemplo, multa diária, inscrição no cadastro de proteção de crédito, suspensão de licença de dirigir, em casos extremos da prisão em regime aberto ou regime domiciliar, mas jamais regime fechado. O posicionamento do nosso grupo é que concordamos com esse enunciado, que entendemos ser contraditório querer defender a dignidade humana, denegrindo a dignidade humana de uns. A dignidade humana que visaria defender ou garantir ser das crianças, com o mínimo existencial que a pensão alimentícia se pretende garantir. Mas faria isso às custas da condição psicofísica dos idosos e da sua própria subsistência também, o que não só é contraditório, como vai contra o ordenamento jurídico, como já vimos, pela Constituição e pelo Estatuto do Idoso.